De Deus, onde nós vamos aprender acerca do nosso Salvador. Talvez você esteja tentando se salvar a si mesmo, porque não sabe quem é o seu Salvador. Nós vamos aprender nesta manhã. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, fazer a leitura do primeiro até o versículo 13, que diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Moisés escreveu desta forma: a justiça que vem da lei, o homem que fizer essas coisas viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui a carta de Romanos, o autor dessa carta é o apóstolo Paulo, e ele está trazendo aos nossos corações nesta manhã acerca do Evangelho da salvação, para que nós possamos chegar à fé, a fé salvadora. E somente Cristo pode nos salvar. Por isso, ele começa no versículo 1 dizendo assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que os israelitas sejam salvos. Este era o desejo do apóstolo Paulo, era que os seus irmãos, compatriotas, os israelitas, judeus, foste salvos. Paulo entendia que os seus irmãos estavam se perdendo. Por isso ele tinha uma dificuldade para aceitar os seus irmãos, compatriotas, caminhando naquele mesmo caminho que eles estavam. Porque Paulo sabia que só tinha salvação em Cristo Jesus. E o judeu vivia pela lei, tentando cumprir a lei. Talvez seja assim que você também está me ouvindo, viva, tentando cumprir a lei. Mas nós vamos ver que o coração de Paulo ardia, querendo, desejando a salvação para os seus irmãos de raça. Olha só o que ele diz no capítulo anterior, capítulo 9, e versículo 3, ele vai dizer assim: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Ou seja, Paulo vai dizer que desejaria ser amaldiçoado, ele aceitaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, para que os seus irmãos fossem salvos. Mas não é possível, a gente sabe que não é possível. Mas era o desejo de Paulo. Ele amava seus irmãos. Ele queria a salvação de todos os seus irmãos, todos judeus.
mas infelizmente nem todos creem. Muitos, irmãos, do nosso lado vão se perder porque vão rejeitar a mensagem. Apesar de alguns crer, a maioria não vai crer. Por que que não vão crer? Porque não querem dar atenção à mensagem de Deus, querem mais as coisas do mundo, essas coisas que aparentemente são boas, mas conduzem o homem à perdição. Ele vai dizer assim no versículo 2: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Ou seja, os judeus tinham zelo, eram zelosos. A prova disso era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um judeu zeloso, um judeu que era instruído na lei de Moisés e tentava cumprir a lei à risca. Por isso ele perseguia os cristãos, porque ele entendia que ele estaria fazendo bem, perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Para ele estava cultuando a Deus, adorando a Deus, perseguindo os cristãos e matando os cristãos. Até que um dia o próprio Senhor chama ele em uma visão, e então ele é convertido. Agora ele entende que o que ele fazia era errado, perseguir os cristãos era errado, e agora ele começa a pregar o evangelho, e de perseguidor ele passa a ser perseguido pelos os mesmos judeus que ele ajudava a perseguir os cristãos. Para você ver como o pensamento do povo do mundo é errado. O mundo pensa de uma forma, mas a igreja pensa de outra. O cristão transformado, ele vê o mundo como ele é de fato. Coisas que as pessoas do mundo não conseguem perceber. Tem uma visão muito pequena, muito fechada. Estão com as suas mentes cauterizadas, endurecidas para a verdade. A gente diz que o mundo conduz à perdição, e o povo do mundo acha que nós estamos mentindo e que o mundo é bom. Quantas pessoas não estão indo para o inferno porque só querem as coisas do mundo? Ele continua no versículo 3 dizendo assim: portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Ou seja, os judeus, eles ignoraram a justiça de Deus e procuravam estabelecer a sua própria. Isso, irmão, o que o judeu fazia não é diferente do que você faz hoje, não é diferente do que eu fazia antes de ser chamado. Eu cansei de fazer isso, eu cansei de tentar agradar a Deus pelo meu próprio esforço, pelas minhas obras, fazendo o que eu queria fazer e achando que Deus se agradava daquilo. Eu achava que a salvação era por mérito. Eu dizia assim: eu preciso ser bom para ser salvo, eu preciso fazer o bem para ser salvo, eu preciso obedecer à lei para ser salvo. Da mesma forma, os judeus fazem hoje. Até o dia de hoje, os judeus tentam cumprir a lei para ser salvo, achando que podem cumprir a lei, e que achando que o meio de salvação é pelo cumprimento da lei. E não é pelo cumprimento da lei, irmão, porque a lei, ela não veio para salvar. A lei, ela veio para simplesmente mostrar quem nós somos. E o que a lei faz? A lei, ela nos impulsiona para Cristo. A lei nos manda para Cristo. Uma vez que a lei diz para nós: não matarás, não roubais, não tenhais outro Deus além do nosso único Deus, honrar pai e mãe, não desejar as coisas alheias. Quando nós vemos esses preceitos da lei, irmão, nós vemos que é impossível nós cumprir. Então a lei nos manda para Cristo. E nós só chegamos a Cristo porque nós não conseguimos cumprir a lei. E quando Cristo nos justifica, depois de justificado, agora Cristo nos manda para a lei novamente. E agora nós cumprimos a lei. Por que nós cumprimos a lei? Porque Cristo já pagou o preço por nós. E agora
nós sendo justificados pelo próprio Cristo, habita em nós um Espírito chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a cumprir a lei. Essa lei só pode ser cumprida pelos cristãos verdadeiros. Porque o próprio Espírito que habita em cada um de nós, ele nos conduz a fazer isso. Ele nos capacita a cumprir a lei de Deus. É por isso que você não vai ver um crente matar, um cristão roubar, um cristão adulterar. Por que você não vai ver isso? Porque o Espírito Santo conduz ele a cumprir a lei. Mas o povo do mundo não pode cumprir a lei. Nós não cumprimos lei para ser salvo. Nós cumprimos a lei porque já somos salvos. Diferente do mundo, que tentam cumprir a lei para ser salvo. É impossível, porque a lei não pode nos salvar. A lei está enfraquecida pela carne. A lei está fraca pela carne. Carne de quem? Carne da lei? A lei tem carne? Não tem. Por que a lei está fraca pela carne? Porque a carne é nossa. E nós somos fracos. Nós não conseguimos cumprir a lei. Ele vai dizer que eles rejeitaram a justiça de Deus e tentaram estabelecer a sua própria. Vê se não parece comigo e com você tentando ser salvo. Porque quando algo vem de graça, irmão, quando fala da graça de Deus, que a graça de Deus é um favor imerecido de Deus para com nós, é a graça salvadora. Só de nós ouvir que a salvação é de graça, pela graça, nós rejeitamos a salvação desta forma. Porque o nosso senso de justiça quer fazer algo para merecer. Nós estamos sempre em busca de fazer alguma coisa para merecer aquilo que nós buscamos. Ou seja, se nós buscamos a salvação, nós achamos que a salvação de graça não serve, não vale. Então nós trabalhamos para fazer por meio de merecer a salvação. É por isso, irmão, que muita gente ainda não conseguiu a sua salvação. Porque até hoje busca realizar algum serviço a fim de agradar a Deus, a fim de conseguir a sua salvação por mérito. E é impossível conseguir a sua salvação por mérito, porque a salvação é um dom de Deus, somente de Deus, e ela é concedida a nós, é dada a nós gratuitamente. Nós não pagamos pela nossa salvação. Então, se a salvação é de graça, o que nós precisamos fazer? Já que nós não precisamos fazer nenhuma obra. A salvação, para chegar em você, irmão, você só precisa crer em Jesus Cristo. Ela vem de graça. Cristo já pagou pela sua e pela minha salvação há 2000 anos atrás na cruz. Vocês já ouviram falar sobre a cruz do Calvário? Cristo pagou pela minha e a sua salvação. O que nós precisamos agora é olhar para a cruz que aconteceu há 2000 anos atrás e crer em Jesus Cristo. Uma vez que nós cremos, nós já estamos salvos. Não é a promessa futura de que nós seremos salvos, mas é porque nós já somos salvos a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. Porque aquele ato que aconteceu há 2000 anos atrás não vai se repetir mais. Foi um sacrifício de uma vez por todas. Olha o que a Escritura diz. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todos que creem. Ou seja, o fim da lei é Cristo, irmão. E o fim aqui não é final, o fim aqui é propósito. O propósito da lei é Cristo, é levar nós para Cristo. Porque nós não conseguimos cumprir ela. Então ela nos leva para Cristo, para a justificação de todos que creem. Pois todos que creem em Jesus Cristo são justificados sem cumprimento da lei. Porque a lei, somente um homem pôde cumprir a lei, e foi o próprio Senhor Jesus que cumpriu a lei por nós, porque nós não tínhamos condição de cumprir. Aí ele continua dizendo: Moisés escreveu desta forma: a justiça que vem da lei, o homem que fizer essas coisas viverá por meio dela. Ou seja, por que Moisés escreveu que o homem que cumprir a lei vive por meio dela? Porque é lógico, irmão. Se para ser salvo você precisa ser perfeito, santo, irrepreensível, entendeu? E se você pudesse cumprir a lei, você não precisava do sacrifício de Jesus.
nós não precisaríamos de Jesus. Para que Jesus veio? Jesus veio com um propósito: salvar o seu povo da condenação do pecado. Por que ele veio salvar? Porque o seu povo não podia cumprir a lei. Se nós pudéssemos cumprir a lei, irmão, nós era santo, perfeito, irrepreensível. Então, nós cumprindo a lei, irmão, não precisaria de Jesus ter vindo. Mas nós somos fracos, irmão, nós não conseguimos cumprir a lei. Por isso que Cristo veio. Por isso que Moisés está dizendo: o homem que fizer essas coisas virá por meio dela. Uma vez que você consegue cumprir a lei, você já é salvo por meio da lei. Porque você é tão perfeito como Jesus Cristo. Foi o único que cumpriu a lei, foi ele. Se você conseguir, você é igual a Deus. Mas na verdade, irmão, nós não conseguimos cumprir nenhum preceito da lei. Porque nós somos fracos. E ele continua dizendo: mas a justiça que vem da fé. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir. A justiça de Deus, que é a justiça por meio da fé, ela vai falar em nosso coração, dizendo assim: nós não precisamos, para crer, nós não precisamos que alguém busque Jesus dos céus, faça Jesus descer do céu para nós crer. Nós não precisamos ver Jesus Cristo para crer, irmão. E nós não precisamos nem fazer ele descer do céu e nem fazer ele subir do abismo, se é que ele estivesse no abismo, porque ele não está. Nós não precisaríamos ver Jesus aqui novamente para crer. Por que nós não precisaríamos que Jesus estivesse aqui para crer? Vamos ver o que diz a Escritura. Preste bem atenção. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Ou seja, nós não precisamos olhar para ver Cristo novamente, terrenamente, fisicamente, no nosso meio, para crer em Jesus Cristo. Por isso, nós não precisamos ir até o céu para crer e nem descer o abismo para crer. A palavra da fé, o Evangelho, é pregado perto de você. Todos os dias você ouve o Evangelho, ele está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Essa palavra aqui, irmão, é o próprio Cristo. Pois a última revelação de Deus foi Jesus Cristo. Ela foi progressiva até Jesus. De Jesus para frente não tem mais progressividade das Escrituras. Ela foi escrita. Jesus disse para os seus apóstolos escrever, marcar em tábua de pedra tudo que ele dizia, para que pudesse conduzir outras gerações. Por isso, irmão, nós temos a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, em nossas mãos. Nós não precisamos ver Jesus Cristo em carne e osso para crer. Nós precisamos parar para ouvir a mensagem e crer na mensagem do Senhor Jesus. E nós somos salvos. Uma vez que você rejeitar, irmão, a mensagem, você não pode ser salvo. Porque ele é a última revelação de Deus para nós. Deus se manifestou de muitas maneiras por meio dos profetas de Deus. E por último, ele se manifestou por meio do Filho, que é Jesus Cristo. Se você rejeitar o Filho de Deus, irmão, que é a nossa última revelação, não tem mais jeito para a salvação. Não tem mais oportunidade de ser salvo. Ela é a última revelação de Deus para nós. Por isso, irmão, não rejeite a palavra do nosso Senhor Jesus, porque ela é o único meio de salvação, de vida eterna. Mas olha só o que diz a Escritura mais adiante.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, o que nós devemos fazer é crer em Jesus Cristo como sendo nosso Senhor e Salvador, irmão. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz: uma vez que você confessar que Jesus é Senhor, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, você já é salvo. A necessidade, há uma necessidade de confessar. Mas o confessar, ele vem depois do crer. Primeiro você deve crer em seu coração. Depois você confessa com a boca, vivendo o Evangelho, vivendo em forma santa, irrepreensível e proclamando Cristo, testemunhando acerca de Cristo. Muita gente, irmão, diz assim: eu creio em Jesus Cristo, que Ele é meu Salvador, mas eu não creio que Ele é meu Senhor. Por que as pessoas dizem isso? Por que as pessoas querem um Jesus como Salvador e não como Senhor? Você sabe por quê, irmão? É porque as pessoas não querem deixar as suas práticas mundanas, não querem deixar essa vida torta, não querem abandonar o pecado. E uma vez que Jesus é seu Senhor, Ele é que governa a sua vida. Se você não quer ser governado, você vai dizer assim: eu aceito Jesus como meu Salvador, mas não como meu Senhor. E a palavra de Deus diz que nós temos que crer nele como nosso Salvador e Senhor, irmão. Porque uma vez que Ele nos salvou, nós temos que viver para Ele. Uma vida reta, uma vida santa, uma vida plena, digna do reino. É isso que nós temos que fazer. Porque agora Cristo, irmão, morreu por nós. E agora nós devemos dar nossa vida por Ele. Caso ao contrário, irmão, você vai para o inferno. Porque não adianta você dizer assim: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, mas não quero como meu Senhor. Você está enganando a si mesmo. Porque aquele que foi justificado pela graça de Cristo, irmão, automaticamente nele habita um Espírito chamado Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, irmão, conduz o crente. Quando você vê um evangélico que vive a prática do mundo, que vive na desobediência, na rebeldia, irmão, ele só é crente de boca. É um evangelho xoxo. É um evangélico xoxo. Mas ele não é cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, assim como ele crê em Jesus para a sua salvação, ele aceita Cristo para ser o seu Senhor, o mentor da sua vida, aquele que vai conduzir a sua vida. Por isso que você não vê cristão verdadeiro na prática do pecado, irmão, porque ele teme a Deus. É necessário que isso aconteça. Olha o que diz a Escritura mais adiante. Ele vai fazer um trocadilho de palavras. Ele vai dizer assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A minha tradução diz: com a boca se confessa para a salvação. Mas a tradução corrigida, ela vai dizer assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A respeito da salvação, essa tradução ela não é boa. Porque você confessar para a salvação, as pessoas entendem que você vai ser salvo se você confessar com a boca. E não é, irmão. Você vai confessar a respeito da sua salvação com a boca. Mas a salvação vem pela fé. E a fé no coração. Uma vez que você crê, você já é salvo. E você confessa, você vive uma vida reta e prega e fala, testemunha acerca da sua salvação, acerca do que Cristo fez por você. É isso que a Escritura diz. Mas nós vamos ver o texto mais adiante. Ele continua o texto dizendo assim: como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Ou seja,
Quando a Escritura diz que todos que nele confiam jamais serão envergonhados, ele está dando uma garantia para nós, irmão, de que se você crê em Jesus Cristo em seu coração, confessar Cristo, confessar a respeito da sua salvação com a boca, irmão, se você viver uma vida reta, entregar os teus caminhos para o Senhor, se você abandonar essas práticas do mundo, o pecado, o desejo da carne, você está seguro, irmão. Você nunca será envergonhado. No dia do juízo, quando Cristo vier novamente buscar a sua igreja, irmão, você não será confundido, mas Cristo conhece o seu povo. Na hora ele vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a eternidade. Entendeu? Se você abandonar a sua própria vida para viver a vida de Cristo, uma vida reta no nome do Senhor, irmão, você já é salvo. No dia do juízo, irmão, Cristo vai te chamar para o reino. Cristo vai te levar para habitar nas regiões celestiais com Ele, para morar eternamente com Ele, irmão. É por isso, irmão, que nós não temos vergonha do Evangelho. É por isso que muitos crentes morrem no nome de Jesus. É por isso que muito crente é humilhado no nome de Jesus. Porque essa humilhação é passageira. Essa vida é passageira, irmão. O que nós aguardamos está além disso. O que nós aguardamos, meu irmão, é eterno. É viver uma eternidade com Cristo. É estar eternamente na presença de Deus, aonde tudo será perfeito. Não existe dor, não existe ausência de Deus, não existe sofrimento, não existe angústia, não existe fome, nem sede, nem necessidade, irmão. No céu, irmão, nós somos preenchidos totalmente, nós estaremos completo no céu, nós não vamos sentir falta de nada. Lá nós temos o nosso Senhor Deus frente a frente. Nós vamos viver eternamente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele encerra dizendo assim, já caminha para o fim, dizendo assim, versículo 12: não há distinção, não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui ele encerrou esse texto que eu vou trazer hoje, irmão. Eu já ia dizer assim, com esse último versículo. Vai dizer assim: o mesmo Senhor é Senhor de todos. É Senhor tanto do grego como do gentil. É Senhor tanto do brasileiro como do americano, do chinês, do japonês, dos africanos, dos colombianos, dos bolivianos. Ou seja, o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos. E todo aquele que invoca o nome dele é salvo. Todo aquele, irmão, uma vez que você invocar o nome do Senhor, você é salvo. Mas o que é invocar? Temos que entender também o que é invocar o nome do Senhor. Primeiro, invocar o nome do Senhor não é simplesmente orar. Porque se fosse assim, todos que oram eram salvos. E não é. Então o que é invocar? Irmão, invocar é a maneira mais profunda de uma súplica. É um pedido de misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Perdoa meus pecados, Senhor. Salve a minha alma. Irmão, se você fizer isso de todo o seu coração, você é salvo. Pois todo aquele que faz isso de todo o coração é salvo, irmão. Invoque o nome do Senhor. Você pode invocar o nome do Senhor em qualquer lugar. Independente de onde você se encontra, em qualquer situação que você se encontra, você pode invocar o nome do Senhor hoje. Pode ser a sua oportunidade de invocar o nome do Senhor hoje, irmão. Você está ouvindo a mensagem. Crê em Jesus Cristo. Invoque o nome do Senhor pela sua alma. Clame por misericórdia, irmão. E você é salvo. Jesus morreu de braços abertos.
abrangendo o mundo inteiro, irmão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, não importa se você é preto, branco, pardo, índio, azul, moreno, qualquer cor que você seja, não independente da sua raça, irmão, da sua condição social, financeira, independente de qualquer coisa, irmão, invoque o nome do Senhor e você será salvo para a glória de Deus. Amém? Pode ser a sua última oportunidade hoje, irmão. O dia da manhã só pertence ao Senhor. Não espere pela manhã. Muitos já morreram nesta noite e muitos morrerão daqui para amanhã. Talvez nem todos que estão ouvindo essa mensagem estará vivo amanhã nesse horário. Por isso, aproveita a oportunidade para crer hoje que você está vivo, respirando e consciente. Porque Cristo está de braços abertos, esperando que você invoque